Boa noite para você que tá aí. E se aí não é noite para você que tá aí me vendo agora, bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão? Se eu tiver falar um pouquinho mais devagar é porque é noite, né? E a gente sabe que a gente fica mais cansadinha. Mas eu vou tentar aqui estar com uma animação, mais uma animação. Como é que você tá aí? Eu quero saber como você está. Enquanto isso, enquanto eu sei como você está, que você vai me falar, que eu sei que você vai me falar aqui nos comentários, eu vou mandar aviãozinho, porque aqui agora, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, é ao vivo pra mim, tá? Pra você pode ser que não seja, mas pra mim. Então eu vou mandar aviãozinho para as pessoas e assim, vou fixar logo, né, o que vai ser a nossa live hoje, que é vulnerabilidade não é comigo, que é o mito 2 da autora Brené Brown sobre vulnerabilidade. Então vou colocar aqui. Mito 2. Vulnerabilidade não é comigo. Só que não, né, gente? E vou fixar aqui. Prontinho. Vou mandar aviãozinho para o povo saber que eu estou aqui. Porque o que eu gosto? De interagir. Se você não gosta de interagir, eu acho que rede social não é pra você. Tô brincando. E aí? Será que vulnerabilidade não é com você? Será que não tem nada a ver com mindset, mudança de crença, mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de hábitos? Será que não tem nada a ver? Eu vou acrescentar aqui um pouquinho, porque esse tópico do mito 2, que a Brené Brown bota no livro dela, ela botou muito pequeno, que eu achei. Então, por isso que eu coloquei enquete no story. Se você não viu, eu coloquei uma enquete lá, falando, perguntando, na verdade, se vulnerabilidade tem a ver com crença, né? Mudança de crença. Algumas pessoas colocaram que sim, outras que não. Enfim. Mas, vamos lá. Vulnerabilidade não é comigo. Por que vulnerabilidade não é com você? Ou você é uma pessoa vulnerável? E como eu falei no mito 1, vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Se você não viu, o vídeo do mito 1 tá gravado no meu feed. Vai lá no meu feed, confere o vídeo do mito 1. Aí você vai entender também, né? Porque assim, texto fora de contexto, a gente não entende, né? Se você tá aqui vendo a primeira vez minha live e vai ver vulnerabilidade não é comigo, talvez algumas coisas que eu vou falar aqui tenham a ver com o mito 1 também, né? Pra gente estar relembrando e tudo mais, que é a questão da vulnerabilidade não ser fraqueza, né? E recapitulando, já que eu tô aqui, né? Não vou falar daí assim tudo, né? Só uma degustada no que foi o mito 1. Vulnerabilidade não é fraqueza, porque é uma questão de verdade e coragem você ser vulnerável. É uma questão de você ser verdadeiro com você, com os seus sentimentos, com aquilo que você está vivendo e ter coragem de admitir, de enfrentar, de tomar posições com relação àquele momento que você está vivendo. Então, né, resumidamente, não tem nada a ver com fraqueza, certo? E agora, vulnerabilidade não é comigo. Aqui na autora, né, no livro que a autora coloca, que é a coragem de ser imperfeito, o mito 2, né, que é o que a gente está falando hoje, tem um trechinho aqui que me chamou bastante atenção, que eu destaquei. Inclusive, é uma frase que não é da autora, é de outra escritora
americana, né? Norte-americana. Fala assim: quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. Então, quando você nega a vulnerabilidade, na verdade, você está negando algo que é natural do ser humano. A criança, como ela falou aqui, quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos não seríamos mais vulneráveis. Então, talvez, né, o sentido de vulnerabilidade para a criança ela não entenda, ela não tem consciência, não saiba analisar. Mas a criança entende que quando cresce, na cabeça da criança, né, muitas vezes ela olha para o adulto e fala assim, cara, eu quero ser adulto, né? Porque adulto pode fazer isso, adulto pode fazer aquilo, adulto pode assistir filme até tarde, adulto pode dormir a hora que quiser, adulto pode comer o que quiser. Gente, não é assim? Você, quando era criança, será que você nunca pensou isso? E, na verdade, a vida adulta é bem mais complexa do que isso, né, não? Quem é adulto sabe. Então, assim, mas a criança entende que ela, em algum momento, ela é vulnerável em alguns sentidos, em alguns aspectos, e o adulto continua sendo vulnerável, mas em outros sentidos, né? E ele precisa, na verdade, entender que essa vulnerabilidade não é questão de perder uma força, de perder um poder que eu digo aqui, poder de decisão, poder de, enfim, né? O adulto não quer dizer que ele vai ser menos se ele é vulnerável. Na verdade, ele vai ser muito mais daquilo que ele imagina, né? Por exemplo, quando ela fala aqui, a Brené Brown, tá? Agora, inclusive esse trecho que eu falei agora, né? A autora é Madeleine L'Engle. Ai, gente, não sei falar inglês, então tá aí. Então, agora, a Brené Brown falando, tá? Perdi a conta das vezes em que ouvi as pessoas dizerem: é um tema interessante, mas vulnerabilidade não é comigo. Então, assim, por que é um tema interessante? Alguma coisa despertou o interesse da pessoa, mas mesmo assim ela nega a vulnerabilidade. Por mais que aquilo seja interessante, por mais que a vulnerabilidade tenha sentido, porque se é interessante tem sentido, para ela, na cabeça dela, ela nega. E aí ela fala assim, o comentário ela logo reforçado por uma justificativa que levava em conta a profissão ou o gênero. Aí a pessoa, né, queria justificar por que não era para ela aquilo. Então, ou era correlacionado a justificativa ao gênero, ou era correlacionado à profissão. Um exemplo que ela deu aqui, sou engenheiro e detesto vulnerabilidade. Sou advogada e como vulnerabilidade no café da manhã. Homens não sabem o que é vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade não é questão nem de gênero, nem de profissão. Vulnerabilidade é questão de ser humano. Vulnerabilidade é questão de viver. Vulnerabilidade é questão de coragem. E vulnerabilidade é questão de verdade. A verdade que está em você, que você crê. Seus valores estão correlacionados com a vulnerabilidade. Então, assim, quando, né, a pessoa afirma que eu sou advogada e eu como a vulnerabilidade como café da manhã. Eu, na minha concepção, tá? Um advogado que fala isso, ele não, provavelmente ele
não é uma pessoa, né, na parte pessoal, né, agora, vamos transportar para a parte pessoal. Ele não é uma pessoa sensível. Porque, assim, gente, a vulnerabilidade não tem nada a ver com profissão. Como eu falei, a vulnerabilidade está na vida da pessoa, no cotidiano da pessoa, né? Um exemplo, né, que eu lembrei agora aqui do Mito 1, quando eu falei do vídeo, vai lá no meu feed, ver o vídeo. Eu coloquei lá que a Brené Brown colocou assim, né, um complete lá, uma frasinha para completar sobre o que é vulnerabilidade. Então ela botou assim: vulnerabilidade é. E as pessoas que estavam participando da pesquisa dela, né, falaram lá: vulnerabilidade é eu ter que, é um exemplo, né, que eu lembro muito, eu ter que preparar o testamento da minha esposa que está com câncer terminal. E será que você se coloque no lugar desse homem agora? Se você é mulher ou homem, esquece o gênero. Se coloque no lugar desse homem como mulher, né? Sendo mulher, imagine que é o seu marido ou seu filho, enfim. Será que você não tem que ser extremamente corajoso ou corajosa para você ir lá, ter que decidir questões burocráticas de testamento, né? Você ainda tem que parar para analisar, ter um pensamento analítico num momento tão frágil, tão vulnerável que você e seu cônjuge ou seu filho estão passando. Você não tem que ser super corajoso, super corajosa para fazer isso? Sim, né? E agora, transportando para a profissão, né? Vamos dizer que essa advogada falou que aí come a vulnerabilidade no café da manhã. Bom, se ela pegar um cliente, né? Uma situação X, né? De um cliente, que é uma situação bem sensível, bem complicada, ela vai conseguir ter empatia com aquele cliente, né? Se ela é uma advogada, né, promotora que fala, né? Eu esqueci agora. Bem, enfim, eu não sou advogada, eu não sei os termos. Desculpe quem é advogada aí ou quem é advogada, tá? Me ajude aí também, bota nos comentários. Se não é o que? Promotor é o quê? É de defesa, né? Advogado de defesa. Imagina lá, vai defender, tá? O cliente e ele não vai ter nem um mínimo de empatia por aquele cliente, né? Claro, com o passar dos anos, o advogado ele precisa ter algum tipo de frieza, vamos dizer assim, entre aspas, porque ele não pode se envolver emocionalmente, né? Como um médico também não pode se envolver emocionalmente, o psicólogo, enfim, qualquer profissão que lida com outro ser humano. Mas será que ele não precisa ter um mínimo de empatia, né, por aquele ser humano que está ali com ele, né? Que tem mesmo sangue corre nas veias, né? Mesmo sangue que eu digo, né? Sangue corre nas veias, coração, enfim, precisa. A pessoa não tem lógica a pessoa falar que come vulnerabilidade no café da manhã. Gente, ser humano é ser humano, sendo profissional, sendo mãe, sendo esposa, sendo mãe de pet, sendo mãe de planta, sendo pai de pet. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? E outra relação também, né? Homem não é vulnerável, homem não entende o que é ser vulnerável, só mulher entende. Não, gente. Vulnerabilidade não tem nada a ver, por exemplo, com eu sou mãe, carreguei meu filho durante 9 meses na minha barriga, senti se mexer, né? Criei expectativa, imaginei o jeitinho que
ia nascer, o rostinho, tudo, né? Já tinha amor por ele, por ela, porque eu tenho 2 filhos, um casal. Mas será que o meu marido, ele também não criou expectativa do jeito dele? Porque homem é homem, né? É uma coisa lógica eu falar isso aqui, mas tem gente que quer se comparar com o homem. É óbvio que a vulnerabilidade do homem não vai ser a mesma vulnerabilidade de uma mulher, porque as realidades de um homem e de uma mulher são diferentes, as exigências são diferentes, os comportamentos são diferentes, até os hormônios são diferentes. Então, por que eu quero exigir de um homem que ele seja vulnerável como eu sou? E se por acaso eu sou uma mulher, né? Eu sou vulnerável sim, porque eu sou ser humano. Como é que eu vou exigir do meu marido ser vulnerável como eu sou? Não tem lógica, porque eu sou mulher, eu sou diferente. Os meus pensamentos são diferentes dos dele. As minhas exigências comigo mesmo e com o outro, as minhas tarefas, aquilo, né? A pessoa que eu sou como mulher, a pessoa que eu sou como mãe, a pessoa que eu sou como profissional, sendo mulher, né, no mercado profissional, é diferente dele como homem. Mas não quer dizer, né, reforçando aqui, que ele não é vulnerável. Ele é vulnerável, mas eu não posso fazer essa comparação, entende? Então, assim, a vulnerabilidade não tem nada a ver com você ser da profissão X, Y, Z e nem gênero. Se é trans, se é cis, se é hétero, se é homossexual, homoafetivo, né? Perdão aí. Então, assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você é ser humano? Você é um ser vulnerável, sim. E, né, afirmando aqui e confirmando, vulnerabilidade, né, voltando ao mito 1, não tem nada a ver com fraqueza, tá? Vulnerabilidade é você se permitir sentir o momento que é necessário você sentir o que está acontecendo à tua volta, na tua vida. Então, você, para estar vivo, você precisa sentir. E se você sente, você é vulnerável, tá? Então, eu falei muito sobre isso no mito 1. Vai lá ver meu vídeo. Ah, sou chata mesmo. Tô brincando. Então, aí, né, colocando aqui vulnerabilidade e crenças. Quando eu olhei lá na enquete dos stories que as pessoas não achavam que vulnerabilidade tem a ver com mudança de mindset, e aqui eu quero colocar, na verdade, como mudança de crenças, tá? Mudança de crenças, mudança de pensamentos, mudança de hábitos. E quando eu falo mudança de crenças, gente, não tem nada a ver com mudança de crença religiosa, tá? Não é isso que é mudança de crença, tá? Quando a gente fala de mudança de crença dentro da questão emocional mesmo, né? Quando se trabalha com as emoções, mudança de crença é mudança de crença limitante, tá? Não é mudança de crença religiosa, não é isso, tá? Então, quando eu falo de mudança de crença limitante. Então, vulnerabilidade te incita, te instiga a mudar as tuas crenças limitantes também. Ah, mas como assim, Lucila? Então, é um exemplo de crença limitante, tá? Vamos dizer que você cresceu numa família que pobre, enfim, que passou necessidade e que quando via outras pessoas que estavam melhores financeiramente ou até pessoas ricas mesmo que passam na televisão, falam assim, olha lá, porque rouba, né? Deve roubar.
né? Só consegue dinheiro mesmo quem rouba, né? Por isso que dinheiro não presta, dinheiro é sujo, não sei o quê, né? Então, assim, aí isso dentro da família, né, da cultura familiar, acaba sendo uma crença limitante. Então, eu cresço pensando, bem, se eu ganhar dinheiro, se eu for rica, se eu for bem-sucedida, eu vou ser mal vista. Vão me chamar de ladra, vão falar que eu estou roubando, que aquele dinheiro não foi um dinheiro ganho com meu suor, com meu esforço, mas que foi de malandragem. Então, é uma crença limitante. Então, internamente, eu acredito que aquilo é ruim. E aí? Se na minha cabeça, até inconscientemente, porque às vezes isso é inconsciente, se na minha cabeça dinheiro não presta porque é fruto de roubo, de roubalheira, como é que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou ter estabilidade financeira, profissional? Será que eu vou continuar num trabalho, num serviço por muito tempo? Será que eu vou ter vontade de ganhar muito dinheiro? Porque tem isso também. A pessoa, quando é adulta, tem contas a pagar. Mas às vezes ela faz um bico ali, faz um bico aqui, fica endividada e não consegue nem pagar as contas. Não é uma crença? Será que alguém se identifica com isso? Pode ser que não seja a sua história, mas pode ser a história de outra pessoa que esteja próximo de você. Me diz aqui no comentário se você conhece alguém que tenha esse tipo de crença limitante. E a vulnerabilidade, o que tem a ver com isso? A vulnerabilidade, você, como eu falei antes, né? A vulnerabilidade é também questão de coragem. Então, assim, quando a pessoa que está nesse ciclo desse tipo de crença limitante, vamos dizer assim, e de alguma forma ela entende, percebe que isso faz mal a ela, gente, é como se fosse um vício, tá? Às vezes a pessoa tá viciada em alguma coisa, mas ela fala, eu fumo, mas quando eu quiser eu posso parar. Qualquer hora eu paro. Mas pergunta para essa pessoa se é fácil parar. Porque na cabeça dela, ela acha que ela consegue parar. Mas pergunta para essa pessoa se ela consegue parar. Pode até que ela consiga parar por um período, por um tempo. Mas se ela não tomar uma atitude, ser vulnerável, ou seja, ter coragem de admitir que ela não consegue parar, e inclusive parar, tá? Os pensamentos, os hábitos, né? Ela não consegue, o pensamento vem, a vontade vem, o hábito vem. Hábito é algo que já está estabelecido na vida da pessoa. Então, se a pessoa já tem o hábito de fumar há muitos anos, como é que vai ser fácil? Qualquer hora eu paro, eu consigo parar a qualquer momento. Não, é um hábito, já criou o hábito, é um vício. É um vício. Então, não é fácil. Mas ela já entende, e quando ela entende, é porque ela foi vulnerável em algum momento, né, daquele processo, né? Em algum momento ela foi vulnerável e teve coragem de dar o primeiro passo. Pode ser o primeiro passo, talvez, né, nessa questão do cigarro, né, que é uma coisa mais palpável. Dela ir numa farmácia, comprar um chiclete para começar, ou então, sei lá, ir num médico para orientar ela como ela pode fazer para estar parando, ou então ver um amigo que era fumante há muitos anos, muito tempo, e aquele amigo, como é que ele fez para parar, pedir uma ajuda, né, uma orientação, enfim. O primeiro passo, a coragem de admitir que ela tem um vício, um hábito, e que ela precisa mudar. Ela precisa mudar e mudar o mindset dela também. Mudar a crença dela. Mudar os pensamentos dela. Para mudar o hábito, criar um novo hábito.
Então, a vulnerabilidade também está relacionada... Perdão. Ai, gente, pigarro. Começa a falar, me dá pigarro. Enfim. Então, a vulnerabilidade vai, em algum momento do ciclo de mudança de pensamento, de hábito, de comportamento, vai passar em algum momento da vida dela. Porque ela vai... Ai, desculpa, gente, olha. Aí, ó. Fui tossir, fiquei com o olho vermelho. Tá. Então, assim, a vulnerabilidade, em algum momento, ela vai passar por isso. Ela vai ter que entender aquilo que ela, né, está passando, ser vulnerável naquele momento, ou seja, ter coragem de admitir que ela está passando por um momento complicado e que ela precisa mudar de pensamento, mudar de crença, mudar de comportamento, mudar de hábito. Então, assim, será que está fazendo sentido para você isso? Né? Que a vulnerabilidade passa, sim, por uma mudança de crença para a pessoa? Se está fazendo sentido para você, coloca aqui, faz sentido. Tá? E aí, Lucila? Já que vulnerabilidade passa, né, pelo passo a passo de mudança de crença, né, que para você mudar a tua crença, primeiro você tem que passar pela vulnerabilidade. Como é que eu faço para isso ser um processo mais rápido para mim? Porque eu me identifiquei com isso. Eu fumo. Eu tenho essa crença com relação ao dinheiro. E aí você está sendo vulnerável agora. Você está admitindo que você tem isso, né? Está sendo uma verdade para você porque está fazendo sentido. E você quer dar o primeiro passo, ter essa coragem, porque a vulnerabilidade, lembrando, é questão de coragem. Como é que eu faço? Porque eu sozinha não consigo, ou eu sozinha não consigo. Eu preciso de ajuda. Como é que eu faço isso? Então, você pode procurar um profissional, como eu, né? Sou terapeuta holística, hipnoterapeuta. Ou você pode procurar um médico mesmo que tenha correlação com questão de, por exemplo, se você tiver algo correlacionado também a uma ansiedade, por isso que você fuma muito, não consegue, né? Tem pessoas que são muito ansiosas e precisam ter algum tipo de escape, né? Que aí acaba sendo vício. Então, assim, procurar também um profissional, psiquiatra, né? Talvez, né? Se for o caso, você vê que está no nível muito alto. Enfim, procurar também uma equipe interdisciplinar, né? Agora, a hipnose ajuda muito também, né? A hipnose clínica, né? Que é o que eu trabalho. Então, se você acredita que você precisa passar por um processo, né, de terapia, então você pode ter essa opção, né, da hipnose clínica. E a outra opção também, juntamente com a hipnose, você pode estar vendo um psiquiatra, talvez, para estar receitando algum tipo de remédio, que aqui pode ser questão química também, muitas vezes como depressão, né, ter algum ajuste químico, né, que seu cérebro entenda, e também a mudança de hábito, né, além da parte química, então, voltando, né, também é uma questão da parte psicológica, né, da parte mental, emocional, que também tem que estar andando junto, né. Então, assim, tanto terapia, psicólogo, como psiquiatra, enfim, né, o médico competente para isso, precisa estar acompanhando e ajudando, se você sentir que não consegue, que não anda sem ter uma ajuda. E por que não admitir? Por que não ser vulnerável nesse momento e admitir que você precisa sim de ajuda? Entende?
Eu agora, como cliente, vamos dizer assim, em determinado momento da minha vida, eu percebi que eu precisava de ajuda terapêutica, psicoterapêutica, e eu procurei uma psicanalista para me ajudar, porque eu entendi que naquele momento da minha vida eu não conseguia sozinha, não conseguia continuar ou resolver ou entender, enfim, o contexto da minha vida, aquilo que eu estava passando sozinha. Então, para não entrar numa crise, para não ter uma depressão, enfim, eu procurei sim uma psicoterapia, entende? Então, a terapia, a psicoterapia também é para prevenir, é para ajudar a prevenir, para você não chegar ao ponto de, por exemplo, você já tem um vício de cigarro, né? Por causa de uma ansiedade, vamos dizer assim. Só que o cigarro é um escape, às vezes ele não dá conta, ele não é um terapeuta, né? O cigarro não é um terapeuta, é um escape, ele te dá prazer, entende? Mas chega um ponto que aquilo dali não tá mais dando sentido, não faz mais sentido você só fumar, porque a tua ansiedade está num nível tão alto que você já está tendo crises de ansiedade, crises de pânico, entendendo? Então, será que você entendendo que você pode chegar a esse ponto, né? Ou às vezes você já até chegou a esse ponto, será que faz sentido para você continuar só com o cigarro como escape de uma ansiedade, né? Se você não quer parar de fumar, né? Aqui eu não sou a julgadora não, tá? Eu sou terapeuta. Então, assim, se a pessoa vier aqui e a questão dela não é o cigarro, não é deixar de fumar, mas a questão dela é a ansiedade, eu vou trabalhar com a ansiedade, né? Se ela quer deixar de fumar, eu vou ajudar ela a ir diminuindo a quantidade até deixar de fumar, né? Tirando os gatilhos que levam ela a fumar. Por exemplo, um gatilho é do café, vamos dizer, a pessoa toma um café e sente vontade de fumar, entendeu? Então, assim, vou trabalhar nessa questão, tá? Mas, então, voltando para a vulnerabilidade, né, que é o nosso tema aqui. Então, vulnerabilidade é como se fosse uma virada de chave para a pessoa. Vulnerabilidade é uma virada de chave porque ela vai precisar, em algum momento, ter a coragem de admitir que ela precisa mudar. E mudar o quê? A crença limitante dela. Mudar o hábito dela. Mudar os pensamentos. Às vezes a pessoa tem pensamentos depressivos que podem levar a um pensamento de automutilação ou a ponto de tirar a própria vida. Então, a vulnerabilidade é essa chave. Ela passa em algum momento por esses momentos de mudança de crença, sabe? Então, assim, eu quero saber com você agora se faz sentido tudo isso que eu estou falando, se a vulnerabilidade é realmente com você ou se ela não é. Você ainda acha que a vulnerabilidade não é para você, não é com você? Depois de tudo isso que eu expliquei, falei aqui enfim, trouxe, né, também a parte literária, né, da Brené Brown, autora. Se faz sentido para você, comenta, compartilha, curte, tá? Porque às vezes pode fazer sentido para você e pode fazer sentido para um amigo, uma amiga que está passando também por uma dificuldade e que precisa mudar de crença. Tá entendendo? Então, comenta se faz sentido, compartilha com aquele amigo que você conhece
que sabe que precisa, tá? Dessa virada de chave para mudar o hábito dele ou a crença, enfim. E eu vou colocar aqui também, se você comentar, compartilha. Eu vou deixar aqui uma sessão para você, uma sessão de hipnose, uma sessão de degustação, para você sentir o gostinho de como é essa técnica, essa terapia, tá? E aí, se você compartilhar, se você comentar, se tudo isso faz sentido para você e você quer mudar essa chavezinha, virar essa chave, fala comigo, tá? E você vai ter essa sessão de degustação, ok? Muito obrigado para você que está aqui me vendo. Comenta e compartilha. Eu adoro a companhia de vocês. Um beijo e até o próximo!